Olá pessoal, tudo bom? Nossa aula de hoje de Cloud Computer, a gente vai falar sobre sistemas distribuídos, tá? Sistemas distribuídos, segundo Tenenbaum, é considerado uma coleção de computadores independentes que se apresenta ao usuário como um sistema único e consistente, né? Essa é uma definição aí baseada no autor chamado Tenenbaum. Nesse outro autor, ele fala que é uma coleção de computadores autônomos, interligados através de uma rede de equipamentos de software que permite compartilhar recursos do tipo hardware e software ao mesmo tempo. O conceito de sistema distribuído já é um conceito bem antigo, mas que hoje em dia ele já vem sendo utilizado de uma forma diferente, através do universo aplicado de Big Data, por exemplo, onde você trabalha com uma série de tecnologias que já propiciam o entendimento mais aprimorado sobre essas tecnologias, né? Então, quando a gente fala de Big Data hoje, a gente está se referindo a uma arquitetura de sistema distribuído chamado Hadoop, onde você consegue ter nós de máquinas trabalhando de maneira a se transformar em um cluster, distribuindo informação e compartilhando recursos de baixo custo. Na arquitetura geral de um sistema distribuído, segundo Tenenbaum, é onde eu tenho computadores independentes ligados em rede, middlewares, onde é uma camada intermediária de software que serve para fazer a ligação do hardware com a rede e o software, e as aplicações que executam sobre esse middleware, né? Um exemplo bem simples de um sistema distribuído, a gente pode considerar aí, é a questão lá do Ginga. O Ginga é aquele middleware que foi feito pela Universidade Federal da Paraíba, que é utilizado em TVs hoje em dia para fazer a questão da TV digital. Então, o que é que acontecia? Você instalava a TV convencional, colocava lá um middlewarezinho, e esse middlewarezinho começava a interagir para você poder acessar os recursos daquela TV distribuída. Outro exemplo de sistema distribuído é o caso agora dessas TV Box, né, que tem por aí, onde você instala somente lá aquele middlewarezinho que já vem com o sistema operacional Android e toda aquela lista de computadores. E aí você consegue também capturar as informações que estão distribuídas na rede e utilizar o recurso de forma distribuída em vários computadores, ou no caso, vários televisores. Então, uma arquitetura geral do conceito de sistema distribuído é constituído de múltiplos processadores, né? Múltiplos processos, ligados em rede, onde eu tenho os processos são independentes entre os membros. Um processo não pode rodar em mais de uma máquina. Os processos se integram via troca de mensagens entre os membros. E a troca de mensagem ela coordena a cooperação entre os membros e a sensação de integração entre eles. Então, quando a gente fala de arquitetura de um sistema distribuído, ele tem essa arquitetura de múltiplos processadores e de múltiplos computadores. Quando você consegue fazer um compartilhamento de recursos de hardware sobre um modelo de cluster, né? Então, vamos supor, um exemplo bem simples. Você tem um cluster de uma máquina master e duas máquinas escravos. Cada máquina tem 8 GB de RAM, então se eu tenho 3, eu vou ter quanto? 24 GB de RAM. Cada máquina possui 500 GB de HD, se eu tenho 3, eu vou ter 1,5 TB, né, de storage. Cada máquina possui 4 núcleos de processador. Se eu somar as três máquinas, eu vou ter 6 núcleos de processador. Então, quando ele fala de múltiplos computadores e processos, é justamente essa questão aí de você compartilhar hardware e software para poder fazer um processamento de um volume maior de dados ao mesmo tempo. As redes e sistemas distribuídos, elas são caracterizadas através de quê? Eu tenho preocupações das redes de computadores com os canais para a troca de mensagens. Ela não considera o que é feito com as mensagens. Então, essa é uma das preocupações a nível de rede. Preocupações de sistemas distribuídos, né? A computação distribuída. Como interpretar as mensagens trocadas e construir sistemas a partir delas. Isso é uma preocupação. E como computar colaborativamente a partir das mensagens trocadas e construir sistemas capazes de fazer isso. Quando a gente fala de sistema distribuído, a gente está preocupado em
utilizar o máximo possível dos nós que estão dentro da rede e de fazer esse compartilhamento de forma única. O Hadoop, que é um sistema de arquivo distribuído, que é do HDFS, junto do Big Data, ele possui essas características de compartilhar as mensagens e a troca de informação através de um negócio chamado de MapReduce. É ele que consegue distribuir as informações dentro do cluster e, quando necessário, juntar, agrupar essas informações para poder ser visualizado. Então, ele faz isso de forma dinâmica e automática. Redes e sistemas distribuídos, né? Mais sistemas de softwares dependentes da rede, mas não são uma rede, são softwares distribuídos. Então, vamos levar em consideração alguns exemplos, né, de sistemas distribuídos. A internet, a própria web, ele é um sistema distribuído, né? P2P, o Napster, Gnutella, o Kazaa, o Skype, são exemplos de peer-to-peer, né? Grid Computer, eu tenho o Project Set, WarGrid, MyGrid, são exemplos de grid computacional. Sistema de gestão de redes de sensores, também é um exemplo de sistema distribuído. E sistema de suporte a trabalhos colaborativos, né? Hoje se usa muito aquele sistema de videoconferência, né? Tipo Webex e outras características. Aquilo ali não deixa de ser um sistema distribuído, onde você consegue compartilhar recursos em tempo real, criar salas e compartilhar informações. De onde surgem os sistemas distribuídos, né? Se deseja primeiramente desenvolver sistemas de software, então se pensa como os elementos de software podem ser distribuídos. Esse é um exemplo, né? O código executável num lugar, no local, as imagens em um outro banco de dados, em um outro computador, e o sistema distribuído ele garante a integração e a transparência dessas informações. Então, quando a gente fala de sistema distribuído, a gente está conversando justamente sobre isso, né? Hoje existem vários softwares que servem para interligar com outros softwares, e esses softwares fazem parte de uma malha de sistema distribuído como um todo. E como distribuir os elementos que demandam mais processamento, né? Através de promover maior poder computacional, facilitar a escalabilidade, melhorar o desempenho do processamento e a tolerância, e fazer justamente a recuperação de falhas. Então, essas são características que acontecem de forma natural. O Hadoop, que é esse ambiente distribuído para Big Data, ele tem essa questão da tolerância à falha, que é uma das características do sistema distribuído, onde você consegue, dado um nó fora do ar, as outras máquinas elas vão se adaptar para pegar todas as informações que existiam nas três máquinas e agora serem processadas e executadas em duas, de forma dinâmica, automaticamente. Características ou vantagens de sistema distribuído. Primeiro, a transparência. Esconde dos usuários a distribuição física dos recursos. Essa é uma das principais vantagens do sistema distribuído. Usuários enxergam tudo como se um sistema fosse um só, único e consistente. Outra característica importante do sistema distribuído. Compartilhamento de recursos, né? Através de compartilhamento de recursos de hardware e de software, de uma forma única. A interoperabilidade, que é o uso de equipamentos de software de fabricantes diferentes, não apenas trabalhando com softwares mais pesados ou mais potentes, mas trabalhando com softwares menores e mais simples. A questão da concorrência, que é o processamento concorrente para aumentar o desempenho. Isso é feito de forma natural, através de sistemas distribuídos. E a expansibilidade, né, ou escalabilidade, é a capacidade de ampliar e adicionar novos nós quando necessário. Então, essas são características, ou a gente chama até de vantagens de sistemas distribuídos. Outras características ou vantagens também, a questão de tolerância à falha, né? A capacidade de continuar em operação após ocorrências de uma falha em um dos nós. As máquinas continuam funcionando perfeitamente. A complexidade. Tipicamente, sistemas distribuídos são mais complexos que sistemas centralizados, mas apesar de ter toda essa complexidade, elas são mais escaláveis, né? Tem uma garantia maior. Mais suscetíveis a ataques externos, isso também acontece, só que as arquiteturas que hoje
funcionam são mais difíceis de serem invadidos. E imprevisibilidade, respostas imprevisíveis dependendo da organização do sistema e da carga da rede. Essas são algumas das características para sistemas distribuídos. Desempenho dos sistemas distribuídos, né? Diminuir a latência é uma das características. Enquanto espera a resposta, ele começa a fazer outras coisas. Então, ele pode fazer coisas em paralelo. Distribuição otimizada serve para colocar clientes para participar do processamento. Descentralizar o processamento dos servidores. Isso aí são características importantes de sistemas distribuídos, onde ele, ora, pode ser server, client e compartilhar recursos simultaneamente. Replicação / caching significa copiar servidores de arquivos, bases de dados, websites, webcache. Isso aí são características do sistema distribuído, é replicação, né? E como manter tudo isso consistente? Essa aí é uma pergunta boa, mas que hoje os sistemas tradicionais, os atuais, já fazem isso de forma natural. Alguns tipos de sistemas distribuídos, né? Por exemplo, sistemas distribuídos de computação. Eu tenho em clusters, nós homogêneos, mesmo sistema operacional, hardware quase idêntico. E nós em grid, nós heterogêneos, dispersos, entre organizações e utilizando até once, né? Então, o grid computacional aqui, você pode ter uma máquina nó, master aqui, rodando dentro de um ambiente de uma rede, e computadores distribuídos em várias redes, compartilhando recursos. Vamos pegar um exemplo aqui. A Universidade Federal de Campina Grande tem um nó master. A Universidade da Paraíba, de Cajazeiras e de Patos, possuem vários nós escravos. Então, eles estão compartilhando recursos, formando um grid computacional entre as universidades federais, né? Que é baseada no modelo de WAN. Já no cluster, você pode ter essas características todas rodando em ambiente de nuvem, diretamente na nuvem, com hardware de baixa qualidade, sem gastar muito dinheiro com isso. Alguns tipos de sistemas distribuídos, né? Sistema distribuído de informação, onde eu tenho distribuir a manipulação dos dados, são transacionais, utilizam aquela regra de IC/DC, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Essas são características de sistemas de banco de dados relacional, né? Algum outro exemplo de sistema distribuído é um monitor de transação, onde eu tenho aqui um client, tenho um monitor, e tenho vários serviços aqui de servidores e bancos de dados, onde eles conseguem fazer reply e request das informações, né? O tempo todo. Outro exemplo de tipo de sistema distribuído são exemplo de um software de informação mídia de comunicação. É o caso lá dos TV Box, né? Onde eu tenho vários clientes, são as TVs. Eu possuo um middleware de comunicação, que é aquele softwarezinho embarcado que vem naquelas caixinhas que você compra por R$100 e pouco. E eles possuem a comunicação com server-side applicações, onde são aqueles endereços que a gente pega lá dos IPTVs. Aí eu tenho um site com IPTV, outro site com IPTV, outro site com IPTV, e aí eu consigo capturar a informação tanto naquele banco de dados, carregar para o meu middleware e do middleware jogar na televisão. Então esse é um exemplo de sistema distribuído de informação. Ok? Outra característica de sistema distribuído, né, tipo, são os ubíquos. A internet das coisas presume que qualquer coisa se conectará a ela, onde eu tenho nova possibilidade de aplicações, uma mudança de contexto, onde os sistemas se adaptam à localização, ao ambiente, a uma situação, a um perfil e até a próprio usuário. Onde eu tenho aqui uma composição e a partilha de forma ad hoc, onde cada nó pode ser usado de diferentes formas, diferentes usuários, e ao se ligarem, eles compartilham, ao se desligarem, recursos que ficam indisponíveis. Então, essas são características também de sistemas distribuídos para a internet das coisas, que é algo que vem crescendo muito hoje no mercado. Bem, gente, para essa aula, a gente termina aqui, e aí vamos para a próxima em breve. Um abraço, até mais.